Bom, galera, agora vamos começar a fazer exercício em cima do que a gente acabou de aprender. São 5 tabelas verdades, isso tem que estar na sua mente, tá? Então a gente vai precisar delas. Se você não lembrar da tabela verdade, consulta o seu material para que você possa desenvolver aí até conseguir decorar, lembrar dessa tabela verdade, tá bom? Primeiro tipo de exercício que pode começar a cobrar da gente no concurso é pedir para construir a tabela verdade. Dentro dessa construção da tabela verdade, tem N perguntas que eu posso fazer. Mas o mais importante agora de início é saber montar essa tabela verdade. Então vamos lá. Primeira coisa que eu devo fazer quando eu pego uma tabela verdade. Primeira coisa, calcular os números de linha. Calcular número de linhas. Vamos lá. Quantas proposições eu tenho? Eu tenho P, Q e P. Ou seja, P está repetindo novamente, então conta como só uma. Então, eu tenho Q isoladamente. Então, na verdade, eu tenho duas proposições. Ficando 2 elevado a 2, isso vai me dar 4 linhas. Então, quer dizer que esta tabela verdade tem 4 linhas. Você vai montar a tabela verdade com P, o Q, e aí você vai fazer 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Ficando 2 verdades, 2 falsas, verdade falsa, verdade falsa. Pronto. Isso aqui é a tabela, né? A parte principal que você tem que montar. Então, isso são para todas as tabelas. Agora, vamos pensar matematicamente. P, esta simbologia que significa E, Q. Então, P e Q, abre parênteses e fecha parênteses. Depois vem o P. Então, é o seguinte. Primeiro, eu devo resolver o que está entre parênteses. Então, vou colocar aqui, ó. P e Q. Vou colocar esse pedaço, tá? Então, olha só como que vai ficar. Estou fazendo só isso aqui que está entre parênteses, que veio primeiro. O no E só dá verdade quando os dois forem verdades. Então, você tem que lembrar disso. O restante vai ficar tudo falso. Se você não lembrar disso aqui, olha a tabela verdade da conjunção do conectivo E, tá? Bom, resolvi esse cara aqui. Agora vem o grande finale. O grande finale é o P e Q ou P, ou seja, eu devo olhar para esse rapaz aqui, que é essa coluna que está sendo feita essa resposta, e olhar para a coluna do P, esse aqui. No conectivo ou. Aí eu tenho que olhar a tabela do ou. Aí você vai pensar assim, ó, verdade com verdade no ou vai dar verdade. Falso com verdade dá verdade no conectivo ou. Falso com falso dá falso. Falso com falso dá falso. Pronto, tá feito. Esta é a resposta do exercício, tá? Dentro de um concurso ele pode me perguntar quantas verdades tem, quantas falsas tem, tá ok? Isso é um dos primeiros passos para a gente responder questões de concurso. Entenderam? Então aqui, ó, tá a tabela, verdade, para eu fazer. Eu monto a base. Aqui, ó, eu faço o número de linhas. Fiz aqui a parte do entre parênteses, resolvi. Depois eu vim com a resposta final, o gran finale. Certo? E aí eu tenho a resposta do exercício. Então a resposta do exercício é isso aqui, verdade, verdade, falso, falso. Ainda pode cair assim, na terceira linha, qual a resposta? Por isso que é importante seguir essa sequência. Na terceira linha seria falso, tá bom? Beleza, pessoal? Então vamos lá, fazer mais um exercício. Letra B. Vamos novamente, PQP. É que fica P e Q, acaba dando essa, né, bateu aí com assim, essa palavra famosa na internet, né? Então vamos lá, mas vamos pensar no conectivo. P, C, então, Q e P. Primeira coisa que eu devo olhar, calcular o número de linhas. Quantas proposições eu tenho? Eu tenho 2 proposições só. Apesar que o P, eles estão repetindo, eu conto só como uma. Logo, nós teremos 4 linhas. Então, vai ficar assim, P, Q, e aí você vai meter 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Ficando 2 verdades e 2 falsas. Verdade, falso, verdade, falso. Bom, finalizei esse primeiro momento aqui. Montei a tabela que é a base de tudo, tá? Seguindo as regras. Agora eu devo resolver primeiro quem está entre parênteses. Ficando P, C, então, Q. No P, C, então, Q, só dá falso em que situação? Vamos fazer um filho, ó, vamos fazer um filho, é o único. Os demais vão ficar tudo verdade, tudo verdade. Resolvi só isso aqui. Agora vem o resultado final, ou seja, eu vou pegar esse PC, então, que é essa resposta dessa coluna,
Agora eu vou ligar no conectivo E e vou olhar para o P. Então, quer dizer, eu devo olhar para esse rapaz aqui primeiro, para depois olhar para esse rapaz. Então, vamos ver. Verdade com verdade no E dá verdade. Falso com verdade dá falso. Verdade com falso dá falso. Falso com verdade dá falso. No conectivo, esse dá verdade quando os dois falam verdade. Tem dificuldade de lembrar? Porque eu já sei, já está na cabeça essa tabela verdade. Você deve consultar o material para que você veja que isso está acontecendo. Ó, verdade com verdade, no conectivo E dá verdade. Verdade com falso, falso com verdade, dá falso. Beleza? Agora, mais um exercício para você construir a tabela verdade disso aqui, tá bom? Aí a primeira coisa, número de linhas. Na verdade, só tem P e Q. P e Q repete. Então vai ter 4 linhas. Então não teve alteração nenhuma por enquanto em relação às linhas. Então a gente coloca 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Ficando 2 verdades e 2 falsas. Verdade falsa, verdade falsa. Isso aqui é minha base para responder, certo? Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Esse nosso amiguinho primeiro aqui, quem que é? É o E. P, E, Q. Aí você tem que ir lá na tabela verdade do E e analisar cada um. Verdade com verdade, dá verdade. Verdade com falso. Falso com verdade. E falso com falso, dá tudo falso. Beleza? Então eu fiz esse aqui primeiro. Agora eu vou responder esse próximo aqui, ó. P ou Q, tá? O P ou Q, verdade com verdade dá verdade. Verdade com falso e falso com verdade dá verdade. E falso com falso dá falso. Isso no conectivo ou, pessoal. Bom, então aqui, ó, respondi esse aqui, respondi esse aqui. Agora vem a resposta final, ou seja, eu estou juntando as duas que eu acabei de fazer neste conectivo que é o C, então. A resposta final vai ficar assim, P e Q, C, então, P ou Q. Aí, ó, a resposta final vai ficar aqui nessas linhas, tá bom? Qual que é o conectivo deles? O conectivo que está ligando é o C, então. Aí você tem que lembrar que o C, então. Vamos fazer um filho. Aí você já mata o exercício rapidão. Só que eu devo olhar para esse primeiro, tá? A ordem importa. No C, então, a ordem importa. Esse foi feito primeiro e esse segundo. Então eu vou olhar nesta ordem aqui, ó. Vou procurar. Vamos fazer, ó. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Não tem nenhum. Nenhum vamos fazer um filho. Então todas são verdades, ok? Então todas são verdades. Com a resposta sendo todas verdades, existe um nome. Para cada tabela verdade tem um nome. O nome dessa tabela se chama tautologia. A gente vai voltar aqui nesse conteúdo ainda, tá? Tautologia é quando as respostas estão todas verdades. Deu todas verdades? Tautologia. Então, mais uma maneira que eu posso cobrar numa prova de vocês. Letra D. Agora eu quero resolver P e Q. Tem que saber se é na ponta da língua essa simbologia, né? Ou Q sem então P. Quantas proposições? Eu tenho só P e Q. Então eu vou ter 4 linhas. Não tem mudança nenhuma, porque são só... Apesar de estar repetindo, você não conta a repetição. Lembrando sempre disso, tá? Então a gente vai montar a tabela verdade, ficando 2 verdades, 2 falsas. Verdade falsa, verdade falsa. Bom, vamos lá. Eu vou responder o que está entre parênteses primeiro. Esse aqui, ó, P ou Q. Eu estou respondendo esse aqui primeiro, beleza? Ou não, desculpa, pessoal, E. O E só dá verdade de uma situação, quando ambos forem verdades. Os demais vai dar tudo falso. Se você pegar verdade com falso, falso com verdade, falso com falso, vai dar tudo falso. Ótimo. Agora presta atenção aqui. Tem uma seguinte situação. O Q está vindo primeiro e o P depois. Então, ou você olha ao contrário, ou você faz assim. Eu aconselho vocês repetirem um P, porque o P vem depois, ó. O Q está aqui. Eu vou repetir o P por malandragem. Verdade, verdade. Falso, falso. Certo? Eu só repeti o P. Por quê? Porque agora eu vou olhar na sequência, ó. P, C, então... Ou desculpa, Q, C, então P. Beleza? Eu vou olhar na ordem. Beleza? Agora eu vou procurar. Vamos fazer um filho. Ó, vamos fazer um filho. E o restante vai ser tudo verdade, ó. Bom, respondi isso. Agora eu vou fazer a resposta final. A resposta final é P e Q, ou Q,
então P. Então a resposta final do exercício vai ser esse aqui, ok? Então para quem que eu devo olhar primeiro? Primeiro para esse e depois para esse, tá bom? O ou só dá verdade quando ou caso ou sou feliz. Tem que ser diferentes. Se forem iguais, é falso. Tem que ser diferentes. Então, verdade com verdade no ou fica falso. Verdade com falso ou falso com verdade, certo? Fica verdade. Falso com falso, fica falso, certo? Falso com verdade, fica verdade. Porque é o contrário. Ou eu caso ou sou feliz. Tem que ser pelo menos um verdade e outro falso. Tem que ser diferentes. Então, quando são diferentes, vai dar verdade. Quando são iguais, vai dar falso. Aquela é a resposta do exercício, ok? Aproveitando o gancho que falamos da tautologia, esse rapaz aqui, por ter verdade e falso, não importa. Pode ter 1000 verdades e uma falsa, tá? Ou, que nem aqui, o nome desse cara se chama contingência. Contingência. Tá? Contingência é quando você tem verdade e falso na tabela. Beleza, pessoal? Vocês entenderam? Para a gente finalizar, antes de terminar esse primeiro módulo, eu quero que vocês prestem bem atenção na seguinte situação. Nós vamos ter as tabelas chamadas tautologia, contingência e contradição. Quando que cada tabela é verdade, significa quando é tautologia, quando é contingência e quando é contradição. Eu já falei para vocês nas aulas passadas, né? Tautologia é quando tudo dá verdade. Se tudo der verdade, é tautologia. Contingência, isso é a resposta final, tá? Contingência pode ser verdade e falso misturado, mas pode ser, não importa a quantidade. Por exemplo, aqui é contingência, porque tem verdade e tem falso. Aqui também é contingência, ó. Eu tenho 3 verdades e uma falsa, tá? A mesma coisa se for assim, falso, falso. Falso e verdade. Também é uma contingência, não importa a quantidade. Tem verdade e falso dentro da mesma tabela como resultado final, é contingência. Já a contradição é quando as respostas dão todas falsas. Então, olha só. Tautologia, tudo verdade. Contingência, verdade e falso. E contradição, tudo falso. Isso é uma situação que pode cair na sua tabela verdade. Um exemplo. Te dou uma tabela para construir uma tabela verdade. Pergunto, letra A. É tautologia? É contingência? É contradição? É equivalência? Né? Nenhuma das opções. Então, eu posso brincar em cima desses nomes das tabelas dos resultados finais. Beleza? Agora, pessoal, vocês vão fazer alguns exercícios que está aí no anexo para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente.